Olá, bom demais ter você por aqui. 83 milhões de pessoas têm acesso à internet no Brasil, mas até a semana passada, o país não tinha uma lei com direitos e regras no ambiente virtual. A partir de agora tem. A sociedade debateu, o Congresso votou e a presidenta Dilma Rousseff sancionou o Marco Civil. Em junho, ele entra em vigor. Mas o que muda no uso da web por parte dos internautas e na prestação de serviço das empresas? No programa de hoje, vamos entender e discutir o Marco Civil, considerado histórico e modelo para o mundo todo. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi inventado da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois mundos. Alexander Graham fez uma descoberta que iria salvar o mundo. Para participar do programa, nós convidamos Patrícia Aranha. Patrícia é jornalista, graduada e mestre em comunicação e jornalismo online pela Universidade Federal de Minas Gerais. 2 pontos para ela. Porque o problema da internet é que todo mundo se acha invisível. As pessoas se escondem no coletivo. E você vai aumentando o seu poder de delito. Agora você pode ser motivo, sim, de uma criminalização. Convidamos ainda Wagner Meira, professor titular do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Ele é bacharel, mestre, doutor e PhD em Ciência da Computação. 2 pontos para ele. O Marco Civil está longe de ser perfeito, ele é um ponto de partida, ele é um passo interessante, né? Vai ter que haver correções de curso e vai ter que haver detalhamentos. Bom, quero agradecer demais a presença de vocês aqui, muito obrigado, viu? Vamos começar explicando para quem não sabe ou ainda não entendeu o que é o Marco Civil da internet. Bom, o Marco Civil ele é uma iniciativa pioneira, né, não só no Brasil, mas mesmo em escala mundial, de estabelecer diretrizes básicas, estabelecer procedimentos básicos com relação à utilização da internet, ao provimento de serviços pela internet e do que se espera em termos de como que os usuários devem se comportar, como que os provedores devem atuar, qual que é o nível de interferência de governo, qual que é o alcance da justiça em buscar encontrar o meio, né, de bom funcionamento desse meio de comunicação. A gente pode chamar o marco de uma constituição da internet? Desde o início as pessoas têm cunhado essa expressão, constituição da internet. Na verdade, alguns juristas acreditam que algumas determinações do marco nem precisariam estar ali, já que elas são contempladas no Código Civil e em outros momentos. Mas acho que é exatamente isso, colocar ali os parâmetros delimitados para que não tenha mais dúvida em relação a esses pontos. Em outros pontos se avançou. É a questão, acho que os 3 norteadores seria essa questão da liberdade de expressão, que ficou bem clara agora, né? Da neutralidade, que nós vamos falar aí no decorrer do programa, que foi a grande polêmica, né? E também da questão da privacidade. Eu acho que, do ponto de vista jurídico, a questão da privacidade talvez já havia avançado. Ou seja, o que se faz na internet é a mesma coisa que se faz fora da internet. Então, você é punido fora, né, pelo que você faz fora ou dentro da internet, mas ficou bem delimitado agora, né? Tanto que os pontos onde não existe polêmica nenhuma, ou seja, crimes de homofobia, né, crimes de racismo, esse tipo de coisa, o marco já é bem claro. Ele já o provedor ou quem estiver fazendo o prestador de serviço tem que retirar do ar imediatamente. Em outros ainda precisa de uma certa regulamentação. Agora, qual que é a importância desse marco civil? A internet precisa mesmo ser regulada? Veja que à medida que vai aumentando a utilização da internet, vai surgindo uma série de questões que são resolvidas de forma variada, dependendo da cabeça do juiz, dependendo do contexto, tá? Então, eu acho que ele foi interessante como um movimento mobilizador de trazer à tona mais claramente algumas questões que são muito típicas e recorrentes e que muitas vezes são tratadas de forma diferenciada. Eu acho que ainda é um assunto que ainda vai ser muito discutido, tá? Porque, por exemplo, você vê que tem vertentes de pessoas que dizem que a questão do problema da privacidade está resolvida e tem outras pessoas que dizem que ela piorou, que vai se tornar muito mais complicado, porque o que você conseguiria com acordo extrajudicial antes, agora você só consegue com acordo judicial. Então, à medida que isso for sendo regulamentado, é que eu acredito que várias dessas questões vão ficar mais claras, ou seja, o que realmente é razoável, o que realmente tem que ser melhorado,
o que ficou de fora, que se esqueceu, que estava abstrato demais e que não ficou claro o que significava. Agora, no início da discussão, existia uma crítica dizendo que o marco poderia fazer com que a internet, que até então um lugar livre, né, um território livre, fosse controlado pelo governo. Existe alguma possibilidade disso acontecer com o marco? Eu acho que é porque a gente tem que voltar que antes do Marco Civil teve um outro projeto de lei que todo mundo, né, do deputado federal Eduardo Azeredo, que foi realmente tido como o AI-5 da internet, né, que previa, de certa forma, pelo menos na visão da maioria das pessoas, um certo tipo de censura e de regulação. E com isso, depois disso, depois de uma discussão muito grande, de anos e anos que não avançava, veio aí, por iniciativa do governo, essa questão do Marco Civil da internet. Então, acho que ficou um pouco confusa essa questão da censura, porque houve uma mobilização muito grande contra o outro projeto de lei e algumas pessoas, porque tudo que se discute, apesar da grande mobilização que houve em torno do Marco Civil, a maior parte da população ainda ficou alheia à discussão, então pega muito pelo que é mais visível. Ah, é uma censura, vamos regular, não vamos regular. Eu acho, até voltando um pouco ao que você perguntou antes e ao que o Wagner falou, na verdade, o Marco Civil já vem quase com um certo atraso. E ele não vai conseguir regular, já que nós estamos num ambiente que se modifica a cada momento, a cada ano, ele não vai conseguir regular tudo. Acho que até a forma dele ser genérico, em alguma medida, é por isso. Porque a cada momento, a cada mês ou a cada ano, pelo menos, as mudanças são grandes. No modo de usar, por exemplo, nós estamos discutindo provedor, e nós já fomos de um tempo que o provedor é quem regulava tudo, né? A maior briga, que é a questão da neutralidade, veio exatamente das variadas formas de se prover hoje conteúdo, de se prover conexão, exatamente, e como tudo o que acontece no Brasil, que é discutido por meio do Congresso Nacional, por meio do legislador, há uma série de lobbies feitos, né? E lobbies a gente tem que entender, porque geralmente o lobby vem com uma palavra sempre negativa. Não, o lobby é um conjunto de forças atuando em torno do legislador, em torno do deputado, em torno do senador. Esses lobbies de interesses divergentes, interesses contrários, né, eles vão modificando o projeto, o governo com uma certa pressa de aprová-lo até a tempo de que a presidente Dilma pudesse sancioná-lo, ou antes, ou junto com o Fórum de Governança, que aconteceu no dia posterior à aprovação dele no Senado, ele acabou sendo genérico, né? Não sei se Wagner concorda comigo. Eu acho que é interessante a gente notar que no entorno do Marco Civil você tinha várias forças. Eu não vou nem chamar de lobbies, eu vou falar de forças. Então você tinha todo um anseio das empresas de telecomunicações, dos provedores de serviço, em obter vantagens econômicas daquele processo, né? O caso da neutralidade é um caso típico, os problemas em relação à guarda de logs. Você tinha uma corrente que não é um conjunto grande de pessoas, mas que eles faziam um barulho danado, que são pessoas assim que, até certo ponto, defendem pirataria, defendem a violação de direitos autorais, violação de direitos desse gênero, e que se sentiram ameaçados nesse processo, porque a partir de agora existem mecanismos formais de acessar e de chegar até essas pessoas, o que antes não era uma coisa muito clara, né? E existe a própria questão de talvez alguns setores do governo em aumentar o controle pela questão da internet. O interessante a gente notar, e isso vem um pouco do pioneirismo do Marco Civil, é que na própria NET Mundial, eu participei da NET Mundial, você tinha as mesmas forças atuando lá. Nem tanto essa força da pirataria, né, porque isso não caberia muito, mas você via claramente essa atuação dos governos e das empresas tentando, de alguma forma, evitar que se consolidasse algumas premissas. Uma das premissas que não foi, vamos dizer, acatada na NET Mundial foi a da neutralidade. Por exemplo, os americanos, os europeus, não tinham, né, vetaram esse tipo de coisa, falaram assim, não, por hora a gente pode aceitar isso. Por outro lado, e aí também foi interessante a gente ver a pluralidade, você via lá os chineses, os indianos e os russos que buscavam um controle maior por parte do governo. Agora é importante ressaltar, né, professor, que é um marco pioneiro no mundo. Sim, assim, nessa especificidade, com essa delimitação,
pelo menos que eu saiba, e isso foi mencionado também lá no evento, não há um instrumento parecido em outros países e mesmo na instância internacional. Houve um movimento recente que levou a isso, que talvez pela discussão da espionagem, da atuação da Agência de Segurança Americana, os Estados Unidos abriram mão do controle de duas entidades que são fundamentais para o funcionamento da internet, que é o ICANN e a IANA, né, que são as entidades que fazem a alocação e o controle dos domínios e dos endereços internet que existem. Então, atualmente, eles são agências sediadas nos Estados Unidos e financiadas integralmente pelo governo americano. O governo americano, diante de toda a pressão que veio após as denúncias do Snowden, ele resolveu abrir mão dessas duas entidades, no sentido de que elas têm que buscar uma nova organização e que foi uma das motivações desse evento de governança na internet. Você falou aí sobre o Snowden e também sobre os casos, né, de espionagem. O Marco Civil começou a tramitar com urgência na Câmara e no Senado, justamente por isso, depois do final do ano passado, com as denúncias de espionagem. Feito o Marco Civil, aprovado, sancionado pela Dilma, ele, de certa forma, ele tem alguma interferência na espionagem ou não? Ele tem uma cláusula que é colocada lá, que começa a construir isso. Na verdade, originalmente, ele era muito mais agressivo nesse sentido, quando se dizia que os dados teriam que ficar em território nacional. A história dos data centers, que depois, num dado momento, ela foi deixada de lado por questões econômicas, etc. Mas ele tem uma cláusula lá que diz que os dados de serviços contratados no Brasil, eles estão sujeitos às leis brasileiras. Então, não fala de territorialidade dos dados, mas fala que qualquer empresa que esteja prestando serviço no Brasil e firmando contrato com brasileiros, ela deve seguir a lei brasileira. Mas eu acho que nesse ponto tem uma diferença importante que a gente deve fazer. Tá? Uma coisa é o Gmail ler o seu e-mail e fazer uma propaganda direcionada e até que ponto que isso configura uma violação da privacidade. Outra coisa é um terrorismo cibernético de uma agência governamental fazer espionagem. Tá? Então, são movimentos, assim, tecnologicamente podem ser parecidos, mas eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Né? No sentido de que uma coisa é um contrato de prestação de serviço que você tem com uma empresa ou que uma empresa brasileira tem com um provedor de serviços ou coisas do gênero. Outra coisa é uma ação governamental deliberada de espionagem e de coletar informações de forma desautorizada. Tá? Então, isso, vamos dizer, o que foi feito pela Agência de Segurança Americana e colocar espião infiltrado no Brasil é a mesma coisa. Agora, isso o Marco Civil, ele não inibe. Não, ele não inibe porque, na verdade, é aquela lógica do conluio, né? Isso não deveria existir em hipótese alguma. Ele não está tratando de relações normais, né? Ele não está tratando de relações anormais. Essa relação da NSA é uma relação completamente anormal. Ela é uma coisa que não deveria ter acontecido e que só aconteceria em situações de beligerância. Né? Então, vamos dizer, sabe-se que há espionagem, que há toda sorte de tentativa de interferência, isso é multilateral no mundo. Agora, o problema é quando isso vem à tona e detalhes disso vêm à tona. Tá? Então, o Marco Civil, ele afeta, quer dizer, tem uma coisa que ele afeta, não o Marco Civil, mas essa nova iniciativa de governança internet, que é tirar um pouco dos Estados Unidos o controle sobre a internet. Então, isso, até certo ponto, melhora nesse sentido, assim como outras ações de você tirar a infraestrutura de internet toda sob o controle de empresas americanas, que se mostrou na prática a mesma coisa, ou seja, a empresa americana abre os dados para a Agência de Segurança Americana. Então, a gente tem que ter alternativas para conseguir lidar com esse tipo de interferência. Agora, o que eu acho importante é porque são vários discursos aí políticos que perpassaram toda essa discussão da votação e da discussão mesmo no Congresso do Marco Civil. E como você mesmo falou, o regime de urgência começou quase como uma resposta, né, ao que se tornou visível depois das matérias feitas a partir do material do Snowden, né, ficou parecendo, de certa forma, que o Marco Civil resolveria isso. Não, o Marco Civil não resolve isso, mas ele traz
um pouco, né, de elementos norteadores e traz a discussão. Eu acho que essa questão do debate ela é muito importante, às vezes ela é deixada de lado. O Marco Civil trouxe o debate já na feitura dele, né, foi aberto para qualquer cidadão que ele pudesse opinar, mesmo sabendo que isso depois ia ser, essas opiniões todas, elas iam, de novo, passar por vários filtros. De todo jeito, as pessoas, os donos de empresas pequenas também, quando eu falo cidadão em sociedade, não é só o cidadão, eu, você, ele, mas também as pequenas empresas, as pequenas organizações, elas puderam dar as suas opiniões e tiveram voz nessa discussão. E essa questão, inclusive, e o Wagner vai poder falar melhor porque ele esteve lá, né, no evento, elas também acabaram trazendo essas discussões, tanto que você vai ver matéria no Le Monde, você vai ver matérias várias, não só sobre o que a presidente Dilma disse no evento, mas também sobre o que as pessoas que participavam lá estavam falando a respeito do que isso representava para controlar um pouco essa questão do vazamento de informações, da espionagem. São 3 princípios, né, do Marco Civil: neutralidade, liberdade de expressão e privacidade. No segundo bloco, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre cada um deles, pode ser? Okay. Daqui a pouquinho. No segundo bloco, a gente volta a conversar com o Wagner e a Patrícia sobre o Marco Civil da internet. A gente volta já já. Escroto, prefiro o oposto. Namastê, o hip hop é que está em mim, saúde o que está em você. O hip hop é que está em mim, saúde o que está em você. Namastê, família, namastê. Namastê. Somos hip hop todo mundo. De bigode. Vai! Estamos de volta recebendo Patrícia Aranha, jornalista e mestre em comunicação e jornalismo online, e Wagner Meira, professor titular do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Nossa conversa hoje é sobre o Marco Civil da internet. Bom, Marco Civil que tem 3 princípios, né? Neutralidade, privacidade e liberdade de expressão. Vamos começar pelo mais complicado, que é neutralidade. Vamos entender um pouco o que é isso. O que ele defende em relação à neutralidade? Ele defende que o provimento de serviços na internet no país tenha que obedecer à neutralidade. Tá? Eu acho que é importante a gente entender o que é a neutralidade de rede. A analogia mais comum que o pessoal tem feito é que seria como você reservar ou não faixas de rolamento numa avenida. Então, se você paga mais, você pegaria uma faixa de rolamento mais vazia e conseguiria andar mais rápido. Se você paga menos, você ia ficar na parte engarrafada da avenida. Do ponto de vista de serviço de internet, isso se manifesta no sentido de que os provedores eles poderiam firmar contratos comerciais com certos geradores de conteúdo. Então, vamos supor o seguinte, vamos pegar um caso, você tem um provedor internet e ele fecha um contrato com uma emissora de TV. Isso vai acontecer o seguinte, que o conteúdo daquela emissora, ele seria transmitido com melhor qualidade e velocidade do que o conteúdo de outras emissoras que não tivessem firmado contrato com aquele provedor de serviços. Tá? E isso valeria para toda sorte de serviços e possibilidades da internet agora e também daqui para frente. Tá? O problema disso é que, na verdade, se protegeu aí o consumidor. Né? Ou seja, no sentido de que, de uma forma ou de outra, ele seria prejudicado. Ou ele seria tolhido de receber
todos os conteúdos aqui, a princípio, ele teria direito, ou ele teria que fazer um desembolso maior para poder continuar recebendo os conteúdos da forma como ele recebia, né? Essa é uma posição muito polêmica. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma posição ao contrário disso. Lá se incentiva que esse tipo de acordo seja, inclusive tem uma notícia recente da FCC, que é como que a Anatel americana, incentivando que empresas fechem acordos que violem a neutralidade de rede. Outros lugares consideram isso importante. Então, é um tema muito polêmico, tá? No Brasil, adotou-se essa postura. Havia uma pressão muito grande por parte das operadoras de telecomunicações que isso caísse. Inclusive com mecanismos muitos mecanismos que não estavam assim, bem estabelecidos e transparentes, né? Ou seja, o que elas fariam com isso não estava claro. Agora, pelo aspecto econômico, foi o que mais pegou na Câmara e também no Senado, né? Até por causa da força aí dessas empresas de telecomunicação. Agora, o que é mais interessante é que já lá nesse evento de governança, algumas empresas de telecomunicações falaram que havia brechas, que há brechas no marco para que elas continuem pensando em vender, por exemplo, pacotes, né? Se você acessa a internet para ver vídeo, você pagaria mais. Já se você acessa a internet só para o e-mail ou para redes sociais, você paga menos. Às vezes você vai até de graça. Eles estão entendendo que há brechas, né? Ou seja, de certa forma, não, a gente vai continuar podendo escalonar. O maior problema que eu vejo disso é que nós, consumidores, do ponto de vista do consumidor, muitas vezes você paga um pacote de 10 mega, 20 mega, 30 mega, você não sabe se você está recebendo os 10 mega ou se está recebendo 2. Imagina, assim, a fiscalização é o maior problema. Tudo bem, está lá no marco, mas como fiscalizar isso? Como é que você sabe que você está acessando um vídeo que não tem ligação nenhuma com a emissora da qual o provedor faz parte? Do ponto de vista técnico, isso é fácil de ser feito. É mesmo só o econômico que pega na questão da neutralidade. É possível fazer. Qualquer tipo de diferenciação de tráfego, os equipamentos de rede hoje em dia eles já são capazes de fazer isso sem muito problema. Tá? E às vezes até é feito do ponto de vista assim, de garantias, né, de funcionamento da rede, para você evitar de que o vídeo domine todo o tráfego de rede, você separa o tráfego e limita, mesmo penalizando aquelas pessoas que estão acessando o vídeo. Mas note que quando você faz isso, você não faz para provedores específicos, você faz para o tipo de tráfego, tá? Como uma medida operacional. Mas tecnologicamente isso hoje já é possível. Tá? Eu acho que não é nem a questão econômica, é a questão dos contratos de prestação de serviço entre as relações de consumo que se estabelecem nesse caso. Uma brecha que foi colocada, Patrícia, foi aquela de que não seria cobrado, mas seria dado. Uhum. Tá? Então, ou seja, você teria com a operadora tal, você teria aquele serviço gratuito, já embutido no seu pacote. Enquanto que outros serviços você teria que pagar para ter. Na verdade, a lógica é o inverso. De todo jeito, parece que é dado, mas você está pagando. Né? E como houve muita discussão no Congresso Nacional em torno disso, então, mas eu acho que vai voltar. Na regulamentação, a pressão vai voltar. Porque ainda falta ser regulamentado vários pontos. Isso é importante que se diga. Né? Uhum. Muita coisa, talvez até no assodamento, de ser aprovado e rapidamente, e às vezes quando a gente fala isso, não é nem só uma crítica ao governo que estava com pressa por causa do prazo do evento, mas também porque a gente sabe que no Congresso, tudo que demora pode inclusive não ser aprovado ou ser tão modificado no plenário. Né? Importante você dizer isso, porque o projeto é de 2009 e só agora ele foi aprovado, ou seja, depois da espionagem, arrumou-se uma pressa gigantesca. Esse prazo está correto? É isso mesmo? Vocês concordam? Ou acho que foi rápido demais? Não, eu acho que os pontos a serem discutidos, eles já estavam bem claros. Tá? Talvez o que faltou um pouco, apesar de eles terem tentado, foi uma participação maior da população como um todo. Né? Talvez dos órgãos de relação de consumo, alguma coisa que ficasse menos no lúdico, né? Que se explicasse. Então, houve muita poluição nesse processo do Marco Civil. A gente fez alguns acompanhamentos da discussão do Marco Civil em redes sociais,
ela era muito dominada pelo pessoal da pirataria, que ficava lá atuando constantemente, tentando descaracterizar, dizendo que isso é uma violação de privacidade. Veja, tem uma diferença grande entre você violar a privacidade e você, a partir do momento que a pessoa fez a pirataria, você usar a informação do provedor para achar o pirata. Você está falando de privacidade, professor? O que o Marco Civil garante em relação à privacidade? Ele garante muito essa questão de você ter a sua privacidade, assim, como a Patrícia mencionou, a sua privacidade preservada no mundo digital. Tá? Então, questões clássicas aí de homofobia, de pedofilia, de atentado à honra e ao pudor, essas são explicitamente tratadas no Marco Civil. Eu não sou da área de direito, eu não sei dizer como é que isso funciona, mas elas são explicitamente tratadas, inclusive se indicando o caminho que você deve seguir uma vez que você se sinta ofendido, que você demande uma atuação, né, nesse sentido. Ao mesmo tempo, por exemplo, ele disciplina que algumas decisões, a não ser nesses casos de homofobia, ou que eles tratam também de vingança, atentado à honra e ao atentado à honra e ao pudor, o que sai disso somente na justiça. Isso é interessante, porque, por exemplo, vejamos um exemplo clássico desse ano, que é um ano eleitoral. Infelizmente, no Brasil, a internet para as eleições ainda é usado para baixaria na rede. Né? São denúncias não comprovadas contra candidato A, contra candidato B e X. Agora, para a retirada desse material, é judicial. Apesar de que os TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais, são os que mais funcionam. Por quê? Porque todo candidato tem atrás de si advogados, uma central jurídica enorme. Mas, porque privacidade tem a ver com a liberdade de expressão, né? O que às vezes é ofensivo para mim não é ofensivo para o Wagner, não é ofensivo para você. Então, assim, tem que ter alguém para mediar. Quem vai mediar isso? A justiça. É ela que faz a mediação, porque é nela que atua o advogado de defesa, o advogado de oposição. E mesmo eu não sendo advogada, né, a gente conversou nessa discussão toda de mês do Marco Civil, a gente já ouviu vários juristas falando, é o que eu disse no início. Existia já não só uma lei, mas várias para disciplinar a privacidade, mesmo atentado ao pudor. O que se disciplinou? Que há certos casos que são ofensivos como consenso, que é a homofobia, né, que é o atentado ao pudor, que é o racismo, que não precisa mais. Agora, veja bem. O provedor tem obrigação de retirar. Os outros, ele só tem obrigação de retirar se for comprovado na justiça. Agora, tem o outro lado, que é a questão da guarda dos logs. Né? Porque o provedor agora ele vai ser obrigado a guardar os logs por 6 meses de acesso. O que isso significa? Que um vídeo apócrifo nas eleições, por exemplo, você vai conseguir descobrir, ou tem alguns casos que talvez não, mas em vários dos casos você vai conseguir descobrir quem postou aquele vídeo. E é tempo suficiente, 6 meses, professor? Depende da agilidade da justiça. É o que o Ministério Público, né, fez algumas ponderações e críticas, falando isso, que antes a gente conseguia que mantivesse mediante 3 anos. 3 anos, e agora são 6 meses. Né? Então depende, na verdade, aí, novamente, a justiça, a gente sabe, e não é lenta para para o cidadão que precisa, né? Mas antes você não tinha esse mecanismo, né? Antes você poderia requisitar isso, o provedor ele poderia falar que ele não tinha essa informação. E ele é obrigado a entregar o que tem, por força do Ministério Público, mas ele poderia dizer que ele não tinha. Agora ele tem que ter. Ele não tem mais a opção de não ter essa informação. Então, se foi detectado que aquele conteúdo ele saiu de uma máquina atendida por um provedor nacional, aquele provedor vai ter que dizer quem é aquela pessoa que gerou aquele conteúdo. Tecnicamente, isso é possível? 6 meses? E é uma boa para os provedores? Tem que guardar por 6 meses? É uma função de custo a mais para os provedores. Tá? Tem que registrar esses dados. Ele pode gerar uma ligeira queda de qualidade de serviço, dependendo como é que eles forem fazer, mas não é nada fim do mundo, não. Mas você sabe que alguns provedores até acharam, depende de que conteúdo, né, do provedor de conteúdo. Nós, por exemplo, jornalistas, achamos ótimo, porque eu lembro, por exemplo, todos os sites noticiosos têm comentários, porque sem comentários não se vive na internet. A maioria dos comentários, todo mundo sabe disso, são comentários, na maioria, ofensivos. Poucas pessoas vão à internet para comemorar, para falar muito bem,
olha, essa notícia é ótima. Não, geralmente são comentários, e às vezes comentários ofensivos demais. E na maioria das vezes não há moderador, porque o moderador é um custo a mais para os sites de notícia. Então eu me lembro de uma eleição, da última eleição para presidente e para governo. Na época eu era editora de portal aqui em Minas Gerais. Nós achamos por bem retirar os comentários. Durante a eleição inteira nós retiramos os comentários. E nós apanhamos demais do internauta, porque o internauta chamou isso de censura. A nossa resposta é essa: como nós vamos moderar? Aí falava, mas o site X tem. Sim, eu sabia que o site X tinha estagiários moderando. Né? Todo mundo foi estagiário, eu fui estagiária. Mas um estagiário não tem o poder que tem um editor ou dono de jornal para falar o sim ou não. Então o estagiário acabava servindo a um ou outro sem saber. Então o melhor foi o seguinte: não tem, porque você tem. É o que eu falo, no momento eleitoral em que você, dono do jornal, ou você, editor, ou você, repórter, era penalizado pelos comentários que iam na sua matéria. E você era criminalizado de acordo com... Porque a cada eleição é feito, tem um código eleitoral, mas a cada eleição há uma legislação específica para aquela eleição. Então você, repórter, você, editor, você, deputado que deu informação, era penalizado pelo comentário que uma pessoa que não precisava ser identificada, porque ele pode usar ali um nickname, ou ele pode... Por mais que os sites te peçam o seu CPF, sua identidade, isso ele... Quer dizer, ele não é penalizado por um comentário ofensivo e eu, que faço a matéria só? Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre liberdade de expressão, mas ainda na privacidade, tem a questão também das empresas não poderem repassar mais os dados dos internautas. Uma vitória, não é? Mas assim, eu não sei se elas repassavam dados de internautas. O que elas fazem é explorar economicamente os dados dos internautas. E elas não vão poder mais fazer isso. Não, elas vão isso elas vão continuar fazendo. Quando você vai lá através da sua rede social, do seu perfil no Facebook, você começa a escolher certas coisas, você vai ver que do lado... Isso vem na cadastro do site, por exemplo, de sapatos, a empresa pode passar os dados para outra empresa? Ela não passa os dados, ela vende o serviço. Entendeu? Então você veja o seguinte, qual que é o mecanismo que existe hoje em dia? Você, que é esse que o Gmail usa, por exemplo, ele lê o seu e-mail e ele vê sobre o que é o seu e-mail. Ele vê sobre o que é o seu e-mail. E aí ele tem, no leque de propagandas dele, propaganda de sapato. Aí ele põe a propaganda de sapato lá. Então ele não vendeu os seus dados, ele usou os seus dados. Isso era uma coisa. Havia representantes de todos os grandes provedores do país na net mundial. E eles estavam morrendo de medo disso. Por quê? Porque, dependendo de como vier a regulamentação, se houver, por exemplo, uma proibição da exploração comercial dos dados dos usuários, aí todos eles vão ser pegos de calça curta. Tá? Todos eles vão ter que parar de fazer esse tipo de coisa. Que você, ao acessar um site, ele registra que você foi naquele site e num acesso posterior ele volta e te põe uma propaganda daquele site. De outro site relacionado, ou seja, fazer esse tipo de jogo. Então veja que não existe um vazamento de informação, tá? Porque ele jamais conta para a sapataria que você gosta de sapatos. O que ele faz é fazer a intermediação, e isso é uma fonte de renda poderosa para eles. Ele fazia a intermediação entre você e a sapataria. Ok, professor, vou te pedir licença, daqui a pouquinho a gente retoma. Já falamos um pouco sobre liberdade de expressão, mas eu quero me aprofundar um pouco mais sobre isso. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Até já!
Estamos de volta e no programa de hoje falando sobre Marco Civil da Internet. Hoje recebendo a jornalista Patrícia Aranha e o professor titular do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Wagner Meira. Vou dar 2 pontos aqui para o Luri Radfader, que é um doutor em comunicação social. É preciso que o Marco Civil seja sólido o suficiente para que daqui a 2 ou 3 anos uma emenda acrescentada a ele não se torne uma chave capaz de tornar a internet brasileira em uma internet chinesa. Bom, o que pegou muito na questão da liberdade de expressão, e a gente vê isso os internautas comentando, seja no YouTube e outros sites, é de que vai ferir a liberdade de expressão, mas não é bem isso não, né, no Marco Civil. É de defender a liberdade de expressão. Bom, eu vou pedir para a Patrícia para comentar, mas assim, eu acredito que, na verdade, você não impede a liberdade de expressão, mas você passa a responsabilizar as pessoas que se expressam. Porque com liberdade tem a responsabilidade. Então, exatamente. Na verdade, a internet virou terra de ninguém, né? Eu acho que esse é o problema. Muita gente acha que não está fazendo nenhuma coisa, não é crime, né? Não está fazendo alguma coisa ilegal, mas apenas alguma coisa imoral. Para a gente ter um exemplo bacana, que eu acho que todo mundo fica louco, é futebol. Futebol é impressionante. Uma vez eu postei assim no Facebook, um monte de gente falou, gente, torcida de futebol não é razão, motivo para vocês serem homofóbicos, para vocês serem racistas, vocês serem ofensivos, e é o que mais tem. E isso de todas as classes sociais, de todas as faixas etárias e tal. Agora não. Você fazer uma piadinha com o craque que foi chamado de macaco, e hoje tinha, né, na internet, e comeu uma banana, que deu uma resposta ótima, porque ele pegou e comeu a banana que jogaram para ele. Né? Achei ótimo, maravilhoso. Aí vem todo mundo fazer gracinha com isso e usa o futebol. Peraí, agora você está visível. Você achava porque o problema da internet é que todo mundo se acha invisível. E quando ele se acha invisível, ele começa a fazer comportamento de turma, né? Quando você vê torcida organizada matando gente, batendo gente até morrer, ele acha que ele está se comportando como uma turma e que ele não vai ser visto. Até o dia que ele é pego e preso. Se esconde no coletivo. Se esconde no coletivo. É isso que acontece na internet. As pessoas se escondem no coletivo. E como, principalmente nas redes sociais, você está cercado dos seus amigos, né, supostos amigos, seus 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 amigos, eu acho impressionante todo mundo ter 4.000 amigos, 3.000, 2.000 no Facebook, você está ali com pessoas que te ancoram, que falam, isso mesmo, faz mais, fala de novo, e você fala, e você atinge, você posta um vídeo, e você vai aumentando o seu poder de delito. Agora, calma. Tanto que o maior crime que é feito, às vezes, é no nível doméstico. Então, agora você pode ser motivo, sim, de uma criminalização. Isso é liberdade de expressão, isso é censura. Eu, do ponto de vista, eu acho que é mal de comportamento. Eu costumo muito falar que tem gente que é educada em casa, mas tem gente que tem que ser educada na rua. A internet é a rua. Então, agora vai ter certos limites para isso. Ou seja, vai ser mais fácil responsabilizar as pessoas, é isso? Sim. Responsabilizar pelo que você fez. Então, ou seja, se a pessoa tem uma postura adequada, se ela se comporta bem, se ela tem civilidade, nada vai mudar para ela. Tá? Ela vai continuar podendo fazer as coisas que ela faz. Se ela assume o que ela diz, nada vai mudar para ela. Agora, se ela é uma pessoa que andava à margem da lei, à margem da civilidade, postando conteúdo falso, ofendendo, atentando à honra, ao pudor, etc., essa pessoa vai ter uma dificuldade maior de conseguir fazer isso. O resultado, pelo menos na minha visão, é que você vai ter uma internet mais civilizada. A gente vai sair da era, né, da pré-história e talvez a gente comece na história, talvez porque você tinha um registro mais claro. Obviamente que aí vem aquele ponto que foi falado, ou seja, e a interferência do Estado no processo? Isso é um risco. Tá? Isso é um risco. Mas no Brasil eu acho que não é tanto um risco, por quê? Porque o evento da NET Mundial ele tinha 2 grandes vertentes. Era o multilateral e o multissetorial. Né? O multilateral significa internacional, todos os países, etc., e que, sim, havia todo um embate entre os princípios que cada país enxerga para a internet. Mas o multissetorial é você conjugar governo, empresas, academia, população, etc., todos num consenso. E isso já existe no Brasil e sempre foi assim. Tá? Então, você tem o Comitê Gestor da Internet,
que ele não é um órgão do governo, né? Ele é uma associação que ele tem esse papel que era conduzido por essa agência americana do assinalamento de nomes e de domínios, etc. E ele já é formado por pessoas da sociedade civil, da academia, do governo e das empresas. Então, a gente já tem no Brasil, isso eu acho que é uma boa nova, a gente já tem no Brasil um modelo multissetorial, que é muito importante para que haja o equilíbrio dessas forças. Qualquer força dessa que adquirir poder demais é ruim. Agora, é importante ressaltar que o direito autoral ficou fora dessa questão do Marco Civil. Já existe uma discussão de direito autoral grande no Brasil, e essa é tão polêmico que isso está enrolado, não é nem se desenrolando, não, é enrolado mesmo no Congresso, e afeta tantos setores, e aí começou lá na indústria fonográfica, que foi a mais atingida pela internet desde o início, mas vai a qualquer outra forma de expressão. Então, muitas das coisas que eu ouvi de crítica em relação à liberdade de expressão tinha mais a ver com direito autoral do que liberdade de expressão. E isso o Marco Civil ele não tratou efetivamente, porque senão, inclusive, ele não ia ser votado. Mas também ele não trouxe a liberdade de copiação, né? Não, ele não trouxe, graças. Falou de liberdade de expressão e não de Daqui a pouco eu quero copiação. saber se o Marco Civil é perfeito, mas antes eu queria saber de vocês. Então, falar de emendas agora é sofrer por antecipação ou não? É preciso estar sempre vigilante? Eu acho que o que ele disse aí, que você leu, não é nem sofrer por antecipação, não. Eu acho que emendas haverá. Não existe Constituição sem emenda, já que nós começamos esse programa falando que era uma Constituição, né? Foi o que todo mundo falou, a expressão ficou mais conhecida. Não existe Constituição sem emenda, né? Então, eu acho que tem que ficar vigilante. É. Eu acho que mais e mais a questão da cidadania ela vai ser necessária em todos os níveis e para todas as frentes que a gente possa estar falando. Ou seja, da mesma forma que as empresas, os provedores de serviço, pegando esse caso que eu mencionei, da personalização de serviço com base no conteúdo, as empresas alegam que vai haver uma piora do serviço por ela oferecido se elas não puderem mais fazer isso, e elas têm razão do ponto de vista técnico, né? E a gente tem que ver como é que ficam as relações de consumo aí. Você também tem que evitar uma interferência governamental, tem que evitar um poder excessivo por parte das empresas provedoras, você tem que evitar que os usuários tenham poderes de fazer acontecer e não serem penalizados e responsabilizados por isso. Então, eu acho que cada vez mais, ou seja, pelo próprio fato da internet ter entrado e mesclado com a sociedade, ela tem que ser um instrumento social e com todas as peculiaridades que o instrumento social traz, do ponto de vista de responsabilidades, do ponto de vista de deveres, do ponto de vista de direitos e daí por diante. O que a gente leu nos artigos, nas notícias, foi todo mundo louvando o Marco Civil, inclusive nesse evento em que o senhor participou. Queria saber o seguinte, é perfeito o Marco Civil? E o que precisa ser feito para que ele seja melhorado? Eu acho que quando você perguntou, os dois riram aqui. Mas é porque perfeito não existe, né? Perfeito não existe nada. Eu acho que ele é importante, fundamental em certos aspectos, e acho que a neutralidade foi o ponto mais polêmico, mas foi exatamente onde ele foi mais debatido, e talvez por isso ele tenha sido mais lúcido, né, nesse sentido, porque acho que pegou várias discussões. Agora, como ele não está acabado, ele precisa da regulamentação. Quando ele fala vamos ficar vigilantes, não é nem só na emenda, vamos ficar vigilantes agora na regulamentação, não para que ele seja perfeito, mas que ele se aproxime o máximo dessa sociedade que o forjou, acho. E veja que, no caso do Brasil, a gente tem ainda um processo em curso, que é um processo de conscientização dos usuários, né? A gente tem uma história recente das pessoas lutarem por direitos, ou seja, outro dia mesmo eu estava vendo alguém dizendo sobre como que o nosso padrão de exigência ainda é baixo, tá? Como o brasileiro, em geral, ele ainda se contenta com pouco. Ele, por exemplo, contrata 10 MB e não recebe 10 MB e nada acontece em relação a isso, tá? Então, é muita nossa cultura, tá? Então, eu acho que à medida que isso for entronizando mais na nossa vida, que nós formos nos habituando cada vez mais, o que é realmente importante vai sobressair, vai se tornar mais claro, tá? Então, eu não acho que... Eu acho que o Marco Civil está longe de ser perfeito, ele é um ponto de partida, ele é um passo interessante, né? Vai ter que haver correções de curso, e vai ter que haver detalhamentos.
né, e até para evitar. E eu acho que esse processo vai se estender por muitos anos ainda. Até porque ainda há todo um espaço, né, tem dois espaços ainda a serem explorados, tanto o espaço de novas tecnologias, inovações tecnológicas, quanto o espaço da parcela da população que é alcançada por isso, né, que é muito grande ainda. Ou seja, o Brasil já tem um número de usuários da internet grande, mas ainda tem uma parcela gigantesca da população que não usa a internet. Eu acho que o passo imediato, né, a gente sabe o número de telefones que nós temos no Brasil, telefones celulares. Durante um bom tempo da discussão do Marco Civil da Internet, a gente discutiu a internet provedor doméstico, né, acesso de conexão doméstico ou de empresa. E a maioria das pessoas hoje está caminhando, né, uma grande parte já está com a internet. Na internet móvel, é no smartphone, é no telefone que hoje todo mundo tem, né? Um brasileiro e meio, né? Tem telefone, né? Um brasileiro tem um telefone e meio, né? No Brasil, e o pipoqueiro tem, a empregada doméstica tem e tal. Claro que a conexão de internet já não é para todo mundo, mas daqui a pouco será. Então, acho que o próximo passo aí para regulamentar, para a gente ver no Marco Civil, é ir aí. Como é que fica o acesso, a conexão nos smartphones? Essa retirada no texto original, né, de data centers colocarem os dados aqui no Brasil, data centers internacionais. Quero saber da questão política e técnica. Primeiro, técnica, isso era inviável? Era difícil de acontecer? Veja bem, não é que era inviável, era inefetivo. Né? Porque você não teria, primeiro que por questões operacionais, deixa eu inverter a minha resposta. Você poderia saber que os dados estavam no Brasil, mas é muito difícil você provar que eles só estavam no Brasil. Entendeu? Uhum. Que a companhia, por uma questão estratégica, por uma questão operacional, ela não estivesse fazendo cópias de segurança desses dados em outros lugares do mundo. Vamos pegar o exemplo do e-mail. Tá? Em geral, esses provedores de e-mail, por que eles são tão ágeis, são tão rápidos? Porque quando você, por exemplo, vai num outro país, você faz um acesso lá, ele pega e move a sua caixa postal para próximo de onde você está. É isso que torna o e-mail rápido. Tá? Por esse dispositivo, isso ficaria impossibilitado. Você teria que ter uma internet que chegasse ao Brasil com velocidade para você ter essa experiência de e-mail que você tem. Então, uma série de procedimentos técnicos, eles ficariam prejudicados. Mas o mais complicado é que você teria que plantar uma pessoa dentro da empresa, vigiando todo o tráfego que entrasse e saísse, para você garantir que nenhum dado de algum brasileiro jamais saiu para fora daquela empresa. E mesmo assim você poderia ter dados derivados, como esse dos hábitos de consumo, que não é o dado em si, mas você continua vendendo o que é o hábito de consumo do usuário, o que ele está fazendo. Então, além da questão do custo e além da questão de uma potencial piora dos serviços, havia a dificuldade de você auditar e verificar e dar garantias que o dado, né, como bem intangível e replicável, ele não havia sido replicado e redistribuído. Né? Então, isso foi uma ideia muito numa lógica desenvolvimentista, ou seja, de você trazer a tecnologia para o país, de implementar esses data centers aqui, desenvolver o processo nacional, mas, por outro lado, você teria a finalidade original, que era proteger os dados, ela dificilmente seria alcançada. Agora, se veio depois das denúncias de espionagem e era uma das bandeiras da Dilma, ela acabou não conseguindo aprovar isso, acaba que é uma derrota para o governo e, pessoalmente, para a Dilma. Eu acho que aconteceu aí uma coisa muito parecida com o que aconteceu na época das manifestações lá do junho, né, das manifestações de rua. Quando existe uma crise, quando existe um momento, os gabinetes de crise, né, governamentais, eles sacam um monte de soluções politicamente viáveis, no discurso político viável, e que depois, quando começa a se detalhar tecnicamente, se mostra inviável. Então, uma das possibilidades que falou assim, olha, não dá mais. Hoje, a presidente Dilma, de novo, falou dessa questão, teve que responder essa questão de por que os data centers, a questão dos data centers saiu do Marco Civil, era porque era tecnicamente inviável e porque, na verdade, era uma grande bobagem. No final, era isso. Né? Eles estavam tentando fazer uma coisa e isso não ia ser feito. Quando se demonstrou que aquele desgaste político era desnecessário, estava tendo um desgaste político enorme para o governo por uma coisa que não ia ser efetiva, como o Wagner disse, não ia ser efetiva, não tinha efetividade, então
a turma da técnica ganhou dentro do governo. Ou a turma que falou, olha, peraí, gente, não é com isso que vocês vão responder. Claro que. E aí tem vários níveis aí de informação e várias pessoas que acessam. Para algumas pessoas que têm um discurso político de, olha, sim, foi uma resposta, né, que pegam Le Monde falando de uma coisa que como foi importante o Marco Civil do ponto de vista da cidadania e da técnica e do processo penal, né, e passa isso como se fosse para a questão política de resposta aos Estados Unidos, não é bem assim. Então, toda vez, né, tudo isso em política é assim, né, toda vez que o discurso ele tem alguma base que ele possa se ancorar, seja ela tecnológica, cidadã e tal, ele pode ser desvirtuado. Então, o perigo foi isso. Na verdade, assim, desistiu-se disso porque era uma grande bobagem. Foi uma derrota? Haverá, para um lado e para o outro, opiniões divergentes. Alguns vão falar que foi uma derrota, outros vão falar que não, que pensou-se que isso era melhor abrir mão agora para pegar isso mais para frente. Mas hoje ela já falou que nem para frente isso será possível. Agora, o que me parece, a política externa da Dilma, que até então era meio apática, né, não tinha nenhuma marca, agora parece que com o Marco Civil tem uma marca forte. E sobre isso, aproveitando todo o seu conhecimento em relação à política, de cobertura de política, queria saber o seguinte, Patrícia, como é que ela leva isso para as eleições? É realmente o grande trunfo da Dilma, o Marco Civil da internet? Ou não? Tem Pronatec, tem PAC, tem outras possibilidades? Eu acho que sim, não só no governo Dilma, mas desde o governo Lula, essa discussão da política internacional, ela vai e volta e realmente é um calcanhar de Aquiles aí, né? Começou com o Lula aí começa lá no Fome Zero, ele sendo visto como um grande líder, com o Obama falando que ele era o cara, vai desde isso até desaguar em vários erros e equívocos da política econômica, né, do grande número de embaixadores que nós temos lá fora e que não trazem o resultado, a produtividade para cá. Então, assim, se você for pegar a política externa e as relações internacionais todas do governo do PT, talvez esse seja aquele que ele possa se ancorar. Então, é claro que ela vai usar isso na eleição. É uma bola dentro, né? É um gol. Ali foi um gol. Agora, como também a rápida resposta, que foi uma das poucas respostas rápidas dela em relação a crises internacionais, que ela teve quando surgiu a questão da espionagem, né? Ela deu uma resposta forte, ela deu uma resposta forte na ONU, foi reconhecidamente, internacionalmente, não é uma opinião pessoal, né? Foi reconhecidamente como uma boa resposta. Então, os dois pontos ela vai usar para combater outros, né? É igual ao programa Mais Médicos, que é outro ponto que vai ser chave na campanha da Dilma. Nasceu com polêmica, cresceu com polêmicas e agora ele começa a dar frutos. Ela também vai usar. Então, o Mais Médicos, o Marco Civil serão alguns dos pontos fortes aí que ela vai explorar. Vamos aguardar, então. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Voltem sempre, voltem outras vezes também, viu, gente? Tá bom, obrigado. Obrigada. Bom, o programa de hoje termina aqui. Mande suas críticas e sugestões para tvufmg@gmail.com. Um grande abraço a todos e até a próxima.